Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo. Este é o vídeo de número 12 de estudo do CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Neste vídeo, nós estudaremos o fetch de instrução com mais detalhes do processador Cariri. Bom, nós vimos que o processador, no momento que se liga o computador, ele entra no ciclo de instrução, que é dividido em duas macroetapas, duas etapas. A primeira delas é a busca da instrução, onde o processador vai buscar a instrução na memória, e uma vez que ele traz essa instrução da memória para o processador, ele entra na fase de execução. Neste vídeo a gente vai detalhar um pouco mais os recursos do processador Cariri para a realização da busca da instrução. Bom, a etapa de busca de instrução ela é dividida em duas etapas menores, onde a primeira delas é o cálculo do endereço da instrução. A cada ciclo de instrução é necessário recalcular o endereço da nova instrução para ser executada e aí sim fazer o acesso à memória para buscar essa instrução. A gente viu que o processador Cariri ele contém uma série de recursos para diversas tarefas. Entre esses recursos nós vimos os registradores de endereçamento de segmentos. Nós vimos o registrador CS, que referencia a primeira posição de memória do segmento de código, também conhecido como segmento de texto. O registrador DS, que vai apontar para o início do segmento de dados. E os registradores SS e SP, que vão delimitar o segmento de pilha. Nós vimos também que para fazer acesso à memória, o processador Cariri ele conta com três recursos, basicamente dois registradores de propósitos específicos, que são o MAR, que é o registrador de endereçamento à memória, que por sua vez está conectado ao barramento de endereços, e o MBR, que é o registrador de armazenamento temporário de dados da memória, que está conectado diretamente ao barramento de dados. E aí também tem um terceiro elemento, que é o circuito de controle de acesso, que vai estar conectado ao barramento de controle e é responsável por definir qual tipo de operação que vai ser realizado na memória. Então, uma vez que essas informações são jogadas no barramento, nos barramentos, o barramento encaminha essas informações para a memória, que aí, a partir de um determinado endereço recebido do barramento de endereço, a memória vai se configurar para referenciar uma determinada célula. Dependendo da operação, se for de escrita ou leitura, a memória pode armazenar os dados que está vindo do barramento de dados ou pode disponibilizar um dado naquele determinado endereço que foi referenciado ao barramento de dados, que por sua vez é devolvido ao processador. Bom, para entender o fetch de instrução, a gente tem que focar primeiro no segmento de código. Por quê? No segmento de código é que vão estar armazenadas as instruções do programa. Então, sempre que o processador ele entra na fase de fetch, ou seja, sempre que ele vai buscar uma instrução, esse acesso ele vai ser no segmento de código. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: quando se cria uma aplicação, quando se cria um programa de computador, tem-se em mente que as instruções elas vão ser executadas em sequência. Então, uma vez que as instruções elas estão no segmento de código, imagina-se que vai existir aí uma sequência de execução dessas instruções. Então, por exemplo, se a primeira instrução executada está no endereço 0, no próximo ciclo de instrução, compreende-se que a instrução seguinte vai estar armazenada no endereço 1. No próximo ciclo de instrução, a próxima instrução vai estar no endereço 2 e assim por diante. E aí com isso estabelece um fluxo de execução sequencial. Bom, para buscar uma instrução na memória, uma vez que o processador entra na fase de fetch, ou seja, entra na fase de busca de instrução de memória, o processador vai utilizar um registrador chamado PC. O PC é o registrador, contador de programa, o Program Counter Register. Basicamente, o PC ele vai guardar o endereço
da instrução que vai ser executada no próximo ciclo de instrução. Tá? Então, o processador entrou na fase de fetch, o que é que vai acontecer? O PC ele vai conter o endereço da instrução que deve ser buscada na memória. Tá? Então, o que é que acontece? Esse endereço ele é copiado para o MAR. Né? Lembrando que qualquer acesso à memória, né, qualquer acesso que vá buscar desde dados, instruções, tem que passar por esses registradores, o MBR, o MAR e o ACC. Então, já que o processador entrou na fase de fetch, de busca de instrução, né, o endereço que vai estar no PC, né, o contador do programa, ele vai informar o endereço da instrução que tem que ser buscada na memória. E aí esse endereço é copiado para o MAR. Tá? Logo após, o PC ele vai sofrer um incremento, ou seja, o endereço, o valor que é contido no PC, ele vai ser incrementado. Isso significa que no próximo ciclo de instrução, o PC já vai apontar para a instrução seguinte, a que vai ser buscada em memória nesse momento. Tá? Então é dessa forma, né, incrementando o PC a cada ciclo de instrução, é que vai se ter essa ideia, né, esse contexto de continuidade ou de execução sequencial das instruções. Né? E aí, uma vez que o dado é copiado do PC para o MAR e o PC sofre esse incremento, né, o processador ele sabe, né, que está na fase de fetch de instrução, e aí o ACC, né, que é o circuito de controle de acesso, joga no barramento controle, que é uma operação de leitura. Então eu tenho aqui nesse momento o endereço da instrução que vai ser buscada na memória e o tipo de operação que é leitura. Essas informações são repassadas para a memória, né? A memória recebe um endereço que vai estar apontando para uma das instruções no segmento de código, tá? E recebe o comando que é para uma operação de leitura. Ela se configura, disponibiliza no barramento de dados a informação, no caso a instrução solicitada, que por sua vez é copiado para o MBR. Tá? O MBR é o registrador como a gente sabe, né, é um registrador temporário de armazenamento de dados vindos da memória. Tá? Como a gente sabe que o processador está na fase de fetch, de busca de instrução, esse dado temporário que foi trazido da memória, ele tem que ser destinado a um outro lugar, né, para que ele possa ter um sentido, porque o MBR ele tanto recebe dados quanto instruções. E aí, na etapa de fetch, na etapa de busca de instrução da memória, a informação que vai estar aqui no MBR é uma instrução. Né? E aí surge um novo personagem, né, um novo recurso no processador, que é o registrador de instrução. Né? Então, uma vez que se busca a instrução da memória, essa instrução está armazenada no MBR, né, no registrador MBR. Essa instrução passa então a ser copiada para o registrador de instrução. Tá? O registrador de instrução ele tem um papel muito importante, né, que a gente vai ver no próximo vídeo, mas basicamente, né, a instrução quando chega no IR, né, automaticamente o processador já compreende que é hora de iniciar a próxima fase do ciclo de instrução. E aí com isso, né, ele muda a fase, ele sai da fase de busca de instrução e entra na fase de execução da instrução. Bom pessoal, é só.